Nós vamos ler apenas o versículo 24 e você vai deixar sua Bíblia aberta. Mateus 16, nós arrebatamos alguns minutos da EBD, eu vou tentar não arrebatar aqui na hora da mensagem, não sei se eu vou conseguir. Palavra que o Senhor ministrou no meu coração, que eu quero dividir com você nesta manhã, ela nasceu na minha devocional, semana passada. Na hora da minha devocional, nasceu essa mensagem. Então quero dividir com você. Mateus 16, apenas o versículo 24. Quem achou, diga amém. Vamos lá, diz assim o texto. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Vou repetir. Disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Bondoso Deus que está nos céus, obrigado pela presença do Senhor aqui entre nós. Podemos te sentir, podemos perceber, é nítida a tua presença. O Senhor verdadeiramente habita no meio dos louvores do teu povo. Já que o Senhor está aqui entre nós, e o Senhor está, e agora é a palavra que foi aberta, por favor, por graça, por bondade, por misericórdia, e no nome de Jesus, nos fale pela tua palavra. Amém e amém. Eu quero falar sobre a essência do chamado da igreja. Não podemos, meus irmãos, nos distanciar da devoção. Não podemos nos distanciar da comunhão e da unidade. Não podemos nos distanciar do valor de servir. E não podemos nos distanciar da missão que recebemos de Jesus. Você será tentado todos os dias, a se distanciar daquilo que eu estou falando aqui. Todos os dias você será tentado a distanciar. Tem uma frase que eu sempre digo, ontem Keila falou aqui na sua palavra. O diabo, a primeira intenção do diabo não é te fazer pecar. A primeira intenção do diabo é te fazer desistir. É a primeira. Porque ele sabe que se você desistir, aí você vai pecar. Aí você vai distanciar de um plano perfeito que Deus estabeleceu para nós, igreja dele, que começou na eternidade, que se cumpriu em Jesus, na sua morte, na sua ressurreição, e que continua até a vinda dele. Nós não podemos nos distanciar disso. Antigamente, nós éramos muito alheios a algumas coisas que nos cercam, como, por exemplo, política. Eu, por exemplo, desculpa aí a redundância, não sou político, mas de um tempo para cá, me tornei uma pessoa mais politizada. E eu penso que você também, de alguma maneira. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente consegue fazer leituras do que está acontecendo no mundo, ao nosso redor. E se você colocar as lentes divina e a lente do discernimento natural, você vai perceber que o mundo caminha para um caos sem precedentes. E que as respostas estão exatamente na palavra de Deus, na igreja e nos planos dele para a humanidade. Então diga essa frase comigo: nós temos as respostas que as pessoas precisam. Nós temos, irmãos, as respostas que as pessoas precisam.
Por que nós temos as respostas que as pessoas precisam? Porque nós temos o Espírito Santo que habita em nós temos a palavra de Deus e nós conhecemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por isso que a gente não pode distanciar. Esse texto, ou nesse texto, em seu final, que é o versículo 24 ao versículo 28, está a essência do chamado de Jesus aos seus discípulos. Aqui está a essência do chamado de Jesus à sua igreja. Na verdade, está dentro desse capítulo 16 de Mateus, do Evangelho de Mateus. Meus irmãos, o lugar onde Jesus está aqui com os seus discípulos é um lugar chamado Cesareia de Filipe, nas terras de Zebulon e Naftali, ou Naftali. Esse lugar é conhecido como Porta dos Deuses. E nesse lugar, a mitologia grega, levada pelos romanos para essa região, se acreditava que ali era o lugar de adoração a muitos deuses, sobretudo um deus chamado Pan, o deus Pan. E esse deus, ele tinha algumas características segundo a mitologia grega levada pelos romanos. Ele era meio homem, meio bode. Ele vivia nos bosques, próximo a essa região. E segundo a mitologia, ele descansava ali, tocava flautas, dançava. O deus Pan. E ele gostava de causar, por isso, a palavra pânico. A palavra pânico veio do deus Pan. Ele gostava de causar pânico às pessoas. Ao mesmo tempo que ele gostava de atrair pessoas com o toque da sua flauta. Abra um parênteses para dizer o tamanho do poder da música, que você nem imagina qual o tamanho do poder da música. Faz parênteses. É nessa região, ou para essa região, que Jesus aqui vai levar os seus discípulos. Para a região de Cesareia de Filipe, nas terras de Naftali e Zebulon. Para a gente entender melhor que tipo de região é essa, nós precisamos ir lá em Isaías, profeta Isaías capítulo 9, versículo 1 e 2, eu vou ler para você, não precisa você abrir. Está escrito assim: mas na terra que foi angustiada, não será entenebrecida. Envileceu os seus primeiros tempos, a terra de Zebulon, a terra de Naftali. Mas nos últimos tempos, a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, terra das nações. Agora olha, ouça isso. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Foi para esse lugar que Jesus chamou os discípulos. Conhecida geograficamente, conhecida territorialmente, como Cesareia de Filipe, mas conhecida profeticamente como região da sombra da morte. Foi para esse lugar que Jesus vai chamar os seus discípulos. E nesse lugar nasce uma declaração, duas declarações, melhor dizendo, fortíssimas, poderosíssimas. Nesse lugar, Cesareia de Filipe, região da sombra da morte, como diz Isaías,
nasce uma declaração, e ela está aqui contida nesse capítulo 16. A declaração sai da boca de Pedro. Qual declaração sai da boca de Pedro? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Da boca de Pedro sai essa declaração. E da boca de Jesus sai outra declaração após a declaração de Pedro. E Jesus disse que essa declaração que sai da boca de Pedro, na verdade, é uma revelação. Por que revelação? Porque revelação é algo que vem do próprio Deus. É algo ulterior de Deus, vem de dentro de Deus. Então, quando Pedro diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, essa declaração veio de Deus. E Jesus fala isso para Pedro, não foi carne e sangue quem te revelaste. Foi Deus quem falou isso por sua boca. Imediatamente sai outra declaração aí, sai da boca de Jesus. E ele fala assim, tu és Pedro. E pela primeira vez, o Novo Testamento, sai essa palavra da boca de Jesus, e só poderia sair da boca dele pela primeira vez. Jesus vai dizer, em resposta à revelação de Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É a primeira vez que sai essa palavra para o mundo físico, vem do mundo espiritual, vem de Deus, vem do Pai, e ela entra no mundo espiritual, sai do mundo espiritual e entra no mundo físico. A minha igreja. Aí Jesus completa, e as portas da região da sombra da morte, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É para você dizer um amém, irmão. Porque essa palavra que Jesus vai dizer aqui, ele diz exatamente aqui, onde o profeta Isaías vai chamar de região da sombra da morte. Então se cumpre a profecia de Isaías quando diz, na região da sombra da morte a luz raiou, a luz brilhou. A igreja brilhou. Na região da sombra da morte. Meu irmão, por isso que Tiago vai dizer que a boca tem o poder de amaldiçoar e de abençoar. Você, irmão, tem a autoridade, a chave para abençoar o que é amaldiçoado. Uma palavra que liberamos em meio às trevas é capaz de quebrar maldições estabelecidas pelos homens e pelo diabo. O que é de igreja? Algumas coisas que eu vou falar aqui eu tirei de um livro. Vou citar fonte, preciso citar. Algumas coisas. Como é que é o nome do livro, Teia? Dentro da igreja e longe de Deus. Me permita não citar agora o nome do autor que eu esqueci. Você sabe o nome do autor? Não, depois a gente cita. Então, algumas citações que irei fazer é desse livro. A definição de igreja é uma reunião de pessoas que foram salvas, regeneradas, batizadas, que se reúnem para glorificar a Deus e que vão para fora para cumprir a missão. Na verdade, a palavra igreja, no seu original, significa aqueles que foram chamados para fora. Esse capítulo 16 contém 4 revelações poderosas. Não vou
Eu queria muito pregar sobre essas revelações, mas eu vou me focar na última. Se você quiser anotar aí, anote, por favor. Esse capítulo 16 tem 4 revelações poderosíssimas. A primeira revelação, o Senhor da igreja. A segunda revelação, a igreja do Senhor. A terceira revelação, os fundamentos da fé da igreja do Senhor. Aí eu vou precisar falar um pouquinho. Então, a primeira revelação desse capítulo é o Senhor da igreja. E quem é o Senhor da igreja? Não, eu não ouvi, eu só ouvi uma pessoa falando. Quem é o Senhor da igreja? Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a primeira revelação que está nesse texto. O Senhor da igreja, o cabeça da igreja, Jesus. E ele vai usar o pronome possessivo, minha igreja. A segunda revelação que contém nesse capítulo 16 é a igreja do Senhor. Nós, por misericórdia, graça de Deus, pelo sangue dele derramado na cruz, nós somos a igreja dele. Nós pertencemos a ele. Nós somos o corpo dele. E ele é o cabeça do corpo. Mas esse texto também tem os fundamentos da fé da igreja do Senhor. E quais são os primeiros fundamentos da fé da igreja do Senhor? A morte da cruz e a sua ressurreição. Versículo 21 diz assim: desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitos das mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Fundamentos da nossa fé. O nosso Cristo morreu por nós. Fundamentos da nossa fé. Mas ele não ficou no madeiro. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia! Por isso que a nossa fé tem fundamento, tem razão. Porque a nossa fé não está em quem está no túmulo. Nossa fé está em quem passou por ele. E antes de passar por ele, morreu no nosso lugar. Mas esse texto, ou melhor, esse capítulo de Mateus 16, possui a sua última revelação. E qual é a última revelação desse capítulo? Começa a partir do versículo que lemos, versículo 24 até o versículo 28. Que revelação é essa? O chamado da igreja do Senhor. Então nós temos o Senhor da igreja, a igreja do Senhor, os fundamentos iniciais da igreja do Senhor e o chamado da igreja do Senhor. Está tudo no texto. 13 a 17, o Senhor da igreja. 18 a 20, a igreja do Senhor. 20 a 23, os fundamentos da igreja do Senhor. E 24 a 28, o ponto de partida do chamado da igreja do Senhor. É aqui que nasce a nossa mensagem desta manhã. Eu vou tentar ser breve. Em que consiste a essência do chamado da igreja do Senhor? Primeiro, a igreja do Senhor foi chamada para vencer e combater o pecado. Você pode dizer isso comigo? Diga: a igreja do Senhor foi chamada para vencer e combater o pecado. No lugar onde Jesus estava com seus discípulos, era um lugar que poderia ser chamada de fonte de pecados. Porque existia ali, aliás, existia não, existe. Só que hoje é diferente. Hoje é diferente. Esse lugar existe. Nos dias
em que Jesus leva os seus discípulos, havia um ritual macabro. As pessoas faziam sacrifício aos deuses. Matava-se animais, bodes. E nesse lugar tem fonte de águas. Então oferecia-se sacrifício macabros nesse lugar, e a água era contaminada, suja. Por quê? À medida que aquela água suja de sangue escorria da gruta, é como se ela tocasse em outros deuses, porque nessa região existia templos, muitos templos, a muitos deuses. E a idolatria é a mãe de todo pecado. Vou repetir. A idolatria é a mãe de todo pecado. Então o que está acontecendo aqui? Jesus está dizendo para os discípulos dele assim: aqui nessa região tem idolatria. Aqui nasce todo tipo de pecado, toda manifestação carnal. E por isso que Jesus vai dizer assim: as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Por quê? Porque ela tem a capacidade e tem a oportunidade de vencer o pecado. Meu irmão, o pecado é um câncer da alma. Só que esse câncer tem cura. E cura está no arrependimento, na confissão, na invocação do perdão pelo sangue de Jesus. O problema é que muitos na igreja, que estão nas igrejas, são pessoas que acionaram o dispositivo do gostoso e não aciona o dispositivo do perdão. Daniel falou no culto ontem aqui, o seu tempo que viveu no pecado, e ele disse: pecar é bom, é gostoso, e é mesmo. No seio da igreja existem aqueles que mortificam a carne todos os dias. Mas também existem aqueles que não mortificam a carne. Nós fomos chamados para vencer e combater o pecado. E a Bíblia diz que um abismo leva a outro abismo, um pecado leva a outros pecados. E por isso que a idolatria é a mãe de todos os pecados. O que é a idolatria? A idolatria é quando nós tiramos Deus do centro, quando nós não adoramos a Ele mais, quando as outras coisas começam a ser mais importantes do que Ele. Aí é bola de neve. Fomos chamados para vencer o pecado e para combater o pecado. Por isso, meu irmão, aqui encerro esse ponto. Por isso, meu irmão, que Deus todos os dias, antes de você acordar, renova a sua misericórdia sobre a sua vida. Por que Deus faz isso? Para te dar a oportunidade de todos os dias dobrar seu joelhinho no chão, a adorá-lo e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Porque Jesus disse que quem está de pé, cuide para não cair. Você foi chamado para isso. Segundo lugar, a igreja foi chamada para testemunhar de Cristo.
Nesse texto que nós lemos, tem uma expressão de Jesus, e a expressão é essa: o que diz os homens quem eu sou? Eu não estou lendo para a gente ganhar tempo. O que dizem os homens quem eu sou? Você sabia que essa pergunta continua ecoando? Diga comigo, toda palavra, logos ou rema, liberada por Jesus, permanece viva, ativa e presente. Saiu da boca dele, irmão, está viva, está presente, está ativa. O que diz os homens quem eu sou? Essa pergunta ecoa na igreja. Por isso que é difícil responder. Para Pedro e para os discípulos foi fácil responder. E como é que eles responderam? Alguns estão dizendo que o Senhor é Elias, outros Jeremias. Lá Jesus pediu para que os discípulos pudessem dizer com a boca, ouça isso: quem eu sou? Daí que sai a revelação que sai da boca de Pedro. Agora, ouça-me, por favor, Igreja de Jesus presente nesse lugar, Igreja de Jesus online. Jesus continua te fazendo essa mesma pergunta. Dessa seguinte forma: quem eu represento na sua vida? Quem eu sou para você? E para ficar mais difícil ainda, a pergunta é: temos falado dele com as nossas próprias vidas? Temos testemunhado dele? Somos testemunhas dele? Ficou mais difícil ainda, né? Ou você acha que o evangelho é fácil? O evangelho não é o evangelho da graça barata que eu falei semana passada aqui. Graça do tudo pode ou do nada ver. Evangelho não é graça barata. Evangelho é difícil. Juliana, você consegue colocar para a gente aí um texto? Filipenses 1:29, por favor. Eu vou te falar. Aliás, Paulo aos Filipenses. Por que é difícil testemunhar de Jesus? Por que é difícil a gente responder às pessoas com as nossas próprias vidas? Porque testemunhar de Jesus é responder às pessoas com as nossas próprias vidas. Quando estiver pronto, pode soltá-lo, Juliano. Filipenses 1:29. É isso aí. Você pode ler para mim, por favor, no meu 3? 1, 2, 3. Posso ir embora. Eu posso ir embora. Eu posso ir embora agora. Irmão, se você quiser viver um evangelho barato, fácil, procura outro lugar, menos igreja. Igreja de verdade. Eu vou repetir, por isso que a pergunta de Jesus continua ecoando. Quem eu sou para vocês? O que os homens lá fora estão dizendo?
O que eles estão dizendo além desse lugar aqui? Porta dos deuses, região da sombra da morte, porta do inferno. O que vocês aqui nesse lugar, nas portas do inferno, e vão dizer acerca de mim? Porque é fácil, irmão, falar de Jesus quando tudo está bem, está maravilhoso. Mas na hora que a coisa aperta, falar é difícil, viver mais ainda. Testemunhar com a própria vida, padecendo por ele, mais ainda. Mas desculpa, perdão, se te colocaram outra coisa, te enganaram, volta a pessoa que te evangelizou e fala para ela, você me enganou. Você disse que seria fácil. Você foi chamado para testemunhar de Jesus. Isso é chamado, irmão. Terceiro, a igreja foi chamada para obedecer e cumprir a missão. O contexto desse capítulo termina com um chamado de Jesus. Quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz, depois me segue. Sabe em que momento Jesus vai dizer essa palavra? O que ele estava prestes a fazer? Volta lá, por favor, no texto. Juliana, coloca o versículo 21. Na hora da leitura, eu gosto que todo mundo lê na Bíblia. Agora está valendo, eu li aqui, ajuda. Coloca o versículo 21 desse capítulo, por favor, Juliana. Então, coloca e olha aqui para mim primeiro. Para onde Jesus estava indo quando falou essa palavra? Quem quiser vir após mim, renuncie a sua cruz e siga-me. Para onde ele estava indo? Geograficamente, para onde ele estava indo? Não, é o outro texto. Mateus, o do texto que a gente leu. Mateus 16, 21. 16, 21. Presta atenção, irmão. Eu vou roubar um pouquinho do seu tempo, do seu almoço. Eu roubei da EBD, vou roubar, eu preciso roubar. Arrebatar. Roubar entre aspas, você me perdoe, por favor. O Espírito Santo está pedindo para eu fazer isso. Então eu vou obedecer ao Espírito Santo. Então, antes de você ler aqui comigo, olha aqui para mim. Para onde geograficamente Jesus estava indo quando disse essa palavra? Aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você vai descobrir, se é que você já não descobriu, para onde Jesus estava indo e o que ele iria fazer. Lê, por favor. 1, 2, 3. É para lá, irmão, para Jerusalém. Para quê? Para morrer. Mas também para ressuscitar. Se isso não toca você, irmão, tem alguma coisa aí dentro do seu coração que te impede de ser tocado. E talvez seja pecado. Ou negligência. Ou frieza. Ou religiosidade. Ou hipocrisia. Você já percebeu que Jesus faz 3 chamados? Ouça isso, Jesus faz 3 chamados. Dentro do livro de Mateus tem 3 chamados de Jesus. O primeiro chamado é, vinde a mim. Vinde a mim quer dizer conversão. O segundo é esse aqui, vinde após mim. E o último chamado é, ide por mim. Então repita comigo, vinde a mim. Isso fala. Vamos lá, irmão, é didático. E está saindo da sua boca. Está saindo da sua boca. Boca santa. De quem é crente, cheio do Espírito. Amém? Posso ouvir um amém de novo? Então vamos lá. Vamos lá, de novo. Vinde a mim. Isso fala de conversão.
Quem é convertido aqui, levanta a mão. Glória a Deus. Então você foi até Jesus. Se você se converteu, porque você foi até Ele. Vinde a mim. Estava cansado, oprimido, sobrecarregado. E Jesus aliviou você do pecado. Do pecado de Adão. O segundo chamado, vinde após mim. Diga comigo. Isso, diga comigo. Vinde após mim. O vinde após mim é a renúncia de si mesmo. Para seguir Jesus. Para onde Ele vai e o que Ele faz. Tem que ter renúncia, irmão. Você só não precisa fazer uma coisa, morrer por ninguém, porque Ele fez por você. Evangelho é você renunciar a si mesmo. Para seguir Jesus aonde Ele vai e para fazer o que Ele faz. E o terceiro chamado, diga comigo, ide por mim. Isso fala do cumprimento da missão de fazer discípulos. Como eu gosto muito de olhar as coisas na perspectiva do 3, o ponto central do chamado de Jesus é a renúncia. Eu gosto muito dessa tríade. Eu me converti, eu sigo Jesus, porque eu dei a minha vida por Ele, Ele deu a vida dele por mim, então agora eu vou dar a minha para Ele, e vou dar a minha vida pela igreja dele, e eu vou obedecer o seu chamado, porque eu não sou desobediente a quem obedeceu o Pai e veio à terra para me morrer no meu lugar. Meu Deus, como é que um crente desobedece a ordem de Jesus, sendo Jesus que salvou a sua vida, porque Ele obedeceu o Pai exatamente para te dar a salvação? Ei, ingrato, por que você não faz a obra, ingrato? Talvez esteja faltando na sua vida a renúncia. Somos aproximadamente 50 milhões de evangélicos, isso eu tirei do livro. Mas somos um país que impera a corrupção, a cultura do medo, as drogas, a carnalidade, a conta não fecha. Como a conta não fecha, aí volta o que eu vou te falar. A resposta para mim está em 3 situações. Primeiro, na falta de devoção. Segundo, na falta de comprometimento com a missão. E terceiro, na falta de renúncia. Tem tanta coisa que a gente pode renunciar que não presta. Tem tanta coisa que a gente pode renunciar que até presta. Em último lugar, aqui termino. A igreja foi chamada para servir as pessoas. No texto que lemos, Jesus fala a Pedro de uma chave. Dar-te-ei a chave do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligar na terra terá sido desligado nos céus. Jesus aqui está falando de autoridade. Chave é autoridade. Aqui, minha chave. Ó, chave é autoridade. Significa dizer o quê? Eu tenho autoridade, dado pela igreja numa assembleia, lá em 2006, de ser pastor dessa igreja. Espiritualmente eu sou pastor dessa igreja. E simbolicamente eu tenho aqui uma chave para representar isso. Ou seja, eu tenho a chave de todas as portas da igreja, muito embora eu não seja zelador, mas eu sou pastor. Eu quero usar uma chave só como símbolo dessa autoridade. Essa chave aqui é a chave do gabinete pastoral. Eu tenho autoridade dada por Jesus e pela igreja em assembleia para abrir aquela porta e ficar ali para exercer o meu ministério. Para quê?
para servir você. Chave é autoridade. Então, quando Jesus fala assim: dar-te-ei a chave do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado lá, o que desligar aqui terá sido desligado lá. Sabe o que Jesus está falando? Ele está falando de uma autoridade que nos foi dada por Ele para abençoar pessoas, para curar, para expulsar demônios, para libertar os cativos e oprimidos, para abrir a boca e pregar o evangelho, para sentar com uma pessoa, dar 1 hora da semana, pelo menos 1 hora da semana, ir à casa da pessoa, ou ir à casa sua, ou vir aqui na igreja que tem sala aqui, graças a Deus, chamar uma pessoa, sentar com ela e ouvi-la nas suas dificuldades, abrir a Bíblia com ela e ensinar o que Jesus te ensinou, e pedir para ela olhar para você e dizer: olha aqui para mim, porque eu tenho tentado ser igual a Jesus, eu tenho tentado ser semelhante a Jesus, para que você olhe para mim e seja também semelhante a Jesus, pelo menos 1 hora da semana. E se você não faz isso, meu irmão, eu vou te chamar de uma coisa: desobediente. Você não recebeu a chave do reino do céu, irmão, para ficar sentado numa cadeira confortável e um ar-condicionado e um bom louvor. Você foi chamado, tem a chave do reino dos céus, você foi chamado para abençoar a gente. Talvez você não esteja convencido disso. Talvez você seja convencido pelo apóstolo Paulo, quando ele fala do próprio Jesus, que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas assim mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Talvez você não seja convencido disso. Paulo vai te convencer de que Jesus veio exatamente para isso, para abençoar pessoas. Talvez você não esteja convencido disso ainda. Você seja convencido pelo próprio Jesus, que diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas dar a sua vida é resgate de muitos. Agora, se o texto que li não te convence, se Jesus na sua vinda não te convence, se o próprio Jesus falando que ele não veio ser servido e para servir não te convence, só o Espírito Santo para te convencer, porque só ele tem o poder de convencer. Que ele te convença. Eu quero terminar com uma revelação. Vou fechar a Bíblia. Eu quero terminar com uma revelação. Essa revelação, eu estou orando para que ela aconteça. E posso assim dizer com alegria, está quase acontecendo. E tem muita gente orando por isso. Tem um problema, acontece um problema em uma igreja que cumpre o chamado. Tem um problema não para quem cumpre o chamado. Tem um problema para quem cumpre o chamado, para quem não cumpre o chamado. Então vou chamar de problema. Então, irmão, se você não cumpre o chamado, está na vinda aí um problema para você. Que eu não vou resolver. Não posso. Ainda que queira, não posso. Tem um problema em uma igreja que cumpre o chamado. Qual o problema? O problema é que uma igreja que cumpre o chamado, ou seja, cuida de gente, se envolve com gente, revela crentes que têm pecados de estimação, ainda que esses pecados não apareçam, mas eles são nítidos senti-los. Revela crente omisso,
crente doente, crente crítico e crente infrutífero. Eu vou resumir esse tipo de gente que não se envolve com a missão do que significa. Crente sedentário. E eu acho que eu sei o que significa, você sabe o que significa ser sedentário. Eu, por exemplo, nesses últimos tempos, eu estou muito sedentário. Joguei bola, fui peladeiro quase 40 anos da minha vida. Nunca machuquei os meus joelhos. Guilherme já tentou quebrar meu joelho, mas não conseguiu não. Estou brincando, João. Por favor, Guilherme. É porque a gente já se encontrou nas peladas da vida, né? Deixa para lá, né, Guilherme? Tá entendido, né, Guilherme? É verdade, é verdade. Nem eu sabia que seria pastor. Isso aí. 40 anos jogando pelada, nunca machuquei meu joelho. Ano passado, tentando fazer um polichinelo, machuquei o joelho. Não consigo me livrar de uma dor. Não consigo fazer exercício físico. Não consigo caminhar. Não consigo fazer natação. Fiquei sedentário. Aí eu abro a porta do meu guarda-roupa. Aliás, deixa eu abrir um parênteses. Se você quiser me dar presente, não me dê livros. Não me dê livros. Me dê caneta, me dê relógio, me dê camisa. Fecha parênteses. Não me dê livros. Eu não vou ler livro. Eu só leio o livro pontualmente. E aí eu abro o guarda-roupa. Pô, essa camisa está muito apertada. O problema não é o guarda-roupa, irmão. Eu dou para você. Eu dou para você. O problema não está no guarda-roupa. O problema está no meu sedentarismo. Eu engordei. Estou sedentário. Tem muito crente assim na igreja. Mas não é porque machucou o joelho, não. É porque é omisso mesmo. Está gostando de pecar mesmo. É crítico mesmo. É fariseu mesmo. Acha defeito em tudo mesmo. Porque, irmão, crente sedento, porque tem o crente sedentário e o crente sedento. O crente sedento por Deus, o crente sedento pela palavra, o crente sedento pelo Espírito Santo, o crente sedento pela oração, é crente comprometido com a missão. Então nós estamos prestes a ter um problema aqui em Jardim Carioca. Qual o problema? Daqui a pouco a gente vai ver gente assim sedentária. E você vai ver muita gente se envolvendo com gente, cumprindo a missão. E por favor, não vai botar a culpa no pastor, nos diáconos, a culpa é sua. Porque o Espírito Santo está te dando a oportunidade de servir nesse tempo. Se você não serve é porque você não quer servir. Não bota a culpa na igreja, no pastor e ninguém. A culpa é sua. É você que está sendo desobediente a Jesus. Não é a igreja que está promovendo para você uma visão, um caminho para você servir. Fique em pé, vamos orar. Abaixa sua cabeça, feche seus olhos. Espírito Santo, que está aqui entre nós, que nos move, que nos conduz, nos ajuda, Senhor, porque não é fácil cumprir a missão. Não é fácil obedecer ao teu chamado. Não é fácil. Não foi para o Senhor Jesus. Não é para nós. Não é fácil. Mas estamos aqui nesta manhã, pedindo ao Senhor misericórdia, graça, para vencermos. Vencermos, Senhor. Vencermos tudo
que nos impede de cumprir nossa missão. Por favor, Senhor, nos ajuda. Por favor, nos ajuda, Senhor. E agora, eu peço pelos meus irmãos que estão aqui nessa manhã, que estenderam um pouco do seu tempo para estar aqui, que venceram até a falta de paciência por causa do tempo. Eu peço que o Senhor os presenteie nesta manhã com mais uma porção do teu Espírito, com paixão no coração, com graça e com força para vencer as dificuldades. Eu oro por esse bairro, juntamente com os meus irmãos, para que esse bairro possa receber o impacto do teu poder por nós, tua igreja. Obrigado, Senhor, por se fazer presente aqui. Vamos cantar o último cântico desta manhã, com o entendimento de que somos verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e em verdade. Somos reparadores de brechas, mas também somos trabalhadores da sua seara. Assim nós oramos o nome de Jesus. Amém e amém. Dê um aplauso a Jesus. Vamos adorar pela última vez essa manhã.